Galera, que é o canal do Profeta. Quem quiser dar uma força aí, sou novo no YouTube, né? Até agora nenhum inscrito, nenhum like. Quem puder fortalecer, eu agradeço. Vamos resumir aqui então quem era Charlie Kirk, né? E o que aconteceu. Eu vou passar primeiro aqui alguns momentos do Charlie. Ele era um cara que se dizia de direita, conservador, anti-aborto, anti toda a agenda woke, e ele fazia isso de ir fazer debates em universidades aqui, e aquele debate parecido com o que fizeram aqui no Brasil com o gordo e com os desempregados de 30 pessoas, e o cara era muito bom no debate, ele falava pouco e colocava as pessoas no que a gente chama de armadilha retórica, né? Ele conseguia fazer a pessoa entrar em contradição. Então ele ganhava o debate muito rápido. E ele criou também nos Estados Unidos um movimento onde eles abriram vários grupos assim de pessoas de direita que debatem, muito parecido com aquela academia MBL que o MBL fez. Ele tinha algo parecido lá nos Estados Unidos. Então vamos passar aqui alguns momentos dele, né? Did give you a definition. No, you said that a woman is something that thinks they're a woman. That doesn't give me a definition. Do you feel... Ó, aqui, só pela lata você vê o tipo de pessoa que vai vir debater com ele, né? Rayan Santos já teria sua opinião sobre essa tatuagem. E você vai ver que a garota tenta fazer tenta humilhar ele na pergunta. E a maioria dos esquerdistas não sabe argumentar, né? Então vamos ver o vídeo aqui. Proud of yourself for debating college kids who are unprepared to speak in front of an audience like yourself. Hold on. You're 30 years old. We can agree you're 30 years old, right? Do you think that's a little bit silly? Are you a voter? I am a voter. Oh. Tipo, olha que argumento de merda. Você é um cara de 30 anos e você não pode debater com a gente por causa disso. Esse é o argumento dela. So I vote and you vote. So I'm talking to voters of this country that will determine the future of Western civilization. That's what I'm doing here today. Yeah? Se ela acha que ela é tão burra, ela não deveria ter o direito de votar, né? Simples. Hold on. How is it any different than a professor talking to you? Than a professor talking to you? Who are you? Ela nem conseguiu entender o argumento. Tipo, então na cabeça dela só a pessoa com a mesma idade, com a mesma cor, com o mesmo número de livros lidos ao longo da vida podem conversar, porque senão é injusto. Nossa, eu nem vou comentar aqui. Well, important enough for you to come up to a microphone. You create a company that's like close to being a fascist, and then Okay. How am I? Sorry. Let's go. É simples, né? O argumento deles é: se você não concorda com a gente, você é nazista, fascista, pedófilo, estuprador, você é tudo de mal se você não concorda com a esquerda. Esse é o argumento deles. Hear this. How am I a fascist? O cara não sabe nem... Puta que pariu, cara. Nossa senhora, eu não consigo tancar esses vídeos de debate, sério. Aquele debate dos 30 gordos, 30 desempregados, eu não consegui ver nenhum. Eu não consigo ver esses vídeos, cara. Me dá raiva, eu fico puto. Mesmo, às vezes, sabendo que é fake, porque, cara, é um nível de burrice que é impossível, não dá, cara. Vamos ver o que o cara vai falar aqui. Puta que pariu. dude, like Can you name one thing I believe that's fascist? you believe that like you on shit. Don't boo. Let him think. But I'm such a bad fascist. I let the people who disagree in Just- open mic to talk to me for 2 hours uninterrupted. Ó, eu deixo todo mundo falar comigo sem interromper e eu que sou fascista, né? E aí ele pediu que fale uma coisa que eu defenda que seja fascista. Aí bugou a cabeça do Jato. Okay, I'm an awful fascist. I'm more like a free speech liberal of the 1970s, not a fascist. but I just want to say Turning Point USA is a evil company. Turning Point é o nome do grupo dele, tipo um grupo de estudos, né? Que parecido com óbvio, dentro das proporções, né? Quando eu digo
parecido com a Academia MBL, não tô querendo dizer que é igual, que é melhor, nem pior, nem dizer que um é bom, outro é ruim. Tô dizendo que é nesse estilo. That was funded by thousands of fracking companies, and that Well, just no, it's not thousands, but we do have some frackers that give us money. But we yeah, have- and then we have- all it is but I don't know making how the we went rich from more rich. fascism to fracking. That's But- all it is. That's all it is. Okay, again, I'm happy to have a debate. I can see you're getting kind of fired up. I'm sorry. So, but why are we evil? Like, we're having a nice discussion. All of a Because sudden, you want, I you're don't, calling me like because a it fascist. seems like you just want the rich get even more rich. O argumento dele, vocês são malvados porque vocês querem que os ricos fiquem mais ricos. Excelente argumento. Like, we haven't talked about the rich at all. I mean, so you don't even know my. Eu não consigo, galera, foi mal. Eu queria continuar aqui alfinetando esses idiotas, mas eu não consigo ver esses vídeos. Vamos seguir aqui com o raciocínio. Aí, eu não vou mostrar aqui o vídeo dele sendo assassinado, né? Vocês já viram aí em outros lugares. E o cara tava num desses debates. Exatamente do jeito que ele tá aqui, ele tava num debate e tiraram a vida do cara. Simples assim. O tamanho desse cara, para vocês terem ideia, ele teve influência, inclusive, na eleição do Trump. Ele seria, no nível de influência, o nível de influência que esse cara tem lá, seria você somar, sei lá, o Nando Moura com o MBL com o Nicolas. Esse é o nível de influência que esse cara tinha lá. Então, pega toda a audiência do Nicolas, Nando Moura, MBL, soma e imagina que mataram os três. Entendeu? É muito pesado, galera, o que aconteceu. Tanto que aí o presidente se pronunciou, né? O presidente se pronunciou falando que, e por coincidência, né, acabaram de matar uma garota ucraniana lá por nada, né? Foi morta por nada. E aí o presidente se pronunciou dizendo que agora ele usou o termo vicious, ou seja, eles vão ser implacáveis contra o discurso da esquerda, né? Americans, I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was... O cara não fazia mal pra ninguém, galera. Puta que pariu. Morreu por defender ideias, né? Independente se você concorda com ele ou não, cara, ele podia ser de esquerda. Se fosse um cara de esquerda tivesse morrido por debater, seria tão errado quanto, cara. Só que aí o que a gente vê, né? Qual foi o último cara de esquerda que sofreu um atentado? E quantos caras de direita estão sofrendo tentativas de atentado? Milei, Trump, o candidato lá da Bolívia, o próprio Bolsonaro. Você vê que a violência real, né, não o que eles chamam de violência, que é você fazer uma crítica, a violência real está em outro espectro político. Aí começou uns retardados de esquerda comemorar a morte do cara. Olha esse retardado aqui. Bom, se você não sabe o que significa We Got Charlie in the Neck, você precisa estudar, né, galera? O mínimo hoje em dia é saber inglês, mas nós pegamos o Charlie no pescoço. É isso que ele tá falando aqui, comemorando, né? Olha, é o típico esquerdista, né, cara? O cara, chassi de grilo, né? Não bateu um vento, o cara sai voando. Provavelmente a roupa dele foi passada pela mamãe, tá aqui com um megafone que ele não comprou com o dinheiro dele, provavelmente. E ninguém que trabalha vai gastar seu dinheiro comprando essa merda, né? Óbvio que a mina que tá batendo palma aqui tem o IMC de 3 dígitos, né? É sempre assim, nunca é alguém bonito. Mais gente comemorando aqui nas redes sociais, né?
nojento isso, né, galera? Então essa é o povo da democracia. E esses são os democratas. Vamos lá. Mas, cara, aqui, ó, logo após verificarem que ele sofreu o atentado, olha o democrata aqui, ó. Ó, o cara indignado aqui com o tiro, a galera correndo, fugindo, e o defensor da democracia aqui, né, do Estado Democrático da minha rola, né. Esse cara aqui daria um bom ministro do STF. Esse cara aqui seria um excelente deputado do PT. Meu Deus do céu, cara, como que pode, né, cara? Que nojento. Já deve estar na lista tríplice, né? Provavelmente já está lá na lista tríplice para ser indicado o novo ministro aí do STF. E aí começou a ter a corda esticou, né? Muitos caras de direita saíram fazer vigílias, né? Protestar contra a morte do Charlie. E no meio do protesto, os esquerdistas foram lá e gritaram "Fuck Charlie Kirk". This guy's gonna get fucked, sombra. E aí pegaram o cara que tava gritando "Fuck Charlie Kirk" e não deu bom, né? Bom e velho linchamento. Não concordo com isso, né? Mas eu tô mostrando o que tá acontecendo. O John Rogan se pronunciou aqui, né? Por coincidência, ele estava entrevistando o Charlie Sheen no momento que ocorreu isso. And they do it for their own profit, and it's so fucking gross. It's so gross. And to encourage this kind of thing is really one of the most horrific things that you could do after someone dies horribly like this, is celebrate. It's It should be a wake-up call for everybody. Like, this is nuts. This is nuts. No, it's unforgivable that to spend things like that, because the people. Igual eu falei, galera, o tamanho desse cara era muito grande lá. Era muito grande. They're never thinking about is that person's family. I think they just that's just like default with those. They gaslight you by default. Right. So right, immediately they try to find some reason why whatever the thing is that's in the news is someone else's fault. Right, of course. It's just Não, like e aquela... Eu sou novo, galera, no YouTube. Desculpa não ter preparado todas as notícias aqui. Aquela Whoopi Goldberg, que era uma atriz, né, que fez aquele filme do Ghost, a atriz negra. A declaração dela foi: não vamos politizar esse assassinato. Puta que pariu, não vamos politizar o assassinato. Ela falou isso do assassinato da ucraniana, né? E, cara, a passação de pano... e aí a mídia brasileira, né? Essa eu faço questão de mostrar aqui. Reportagem Globo, extremista Charlie Kirk. Puta, eles apagaram, né? Os filhos da puta apagaram a publicação. A Globo tinha mostrado... Não, achei uma aqui melhor ainda. A Globo tinha mostrado uma reportagem assim... ultra-direita, extrema, Megatron, Optimus, direitista, Charlie Kirk morre. Tipo... desumanizando o cara, sabe? Tipo, justificando assim, o cara é um extremista de direita que foi assassinado. Como que pode, né, cara? E aí a repercussão foi tão grande que tiraram a matéria do ar. É raro o Globo tirar uma matéria do ar, mas essa eles tiraram, eles não tancaram. Eu não vou achar ela, que eu devia ter achado a antiga antes, só quem printou que tem, né? Mas olha essa matéria aqui. O elo de Charlie Kirk com o bolsonarismo. Agora já tirou de extrema direita para ativista, né? Então, cara, a Globo apagou a porra do negócio de tão mal que pegou, né? Que é uma coisa rara de acontecer. Bom, aqui eu
vi, né? Eu não vou mostrar, né? Todo mundo já viu, tem por que eu repetir. E o FBI liberou imagem de um primeiro suspeito. Uma coisa que aconteceu. From the FBI, that is a picture released in the last 6 or 7 minutes by the FBI of, quote, a person of interest in the Charlie Kirk killing. That is how they have described it. And that, of course, follows the news briefing we had a little earlier. Both. Uma coisa que aconteceu, eles acharam uma arma jogada no meio de um matagal e também alguns cartuchos não usados. E havia ranhurado nos cartuchos palavras relacionadas ao movimento trans, movimento LGBT. E uma coisa parecida que aconteceu foi com aquele cara que matou, não sei se vocês vão lembrar, que matou o CEO de uma empresa de seguro de saúde. Ele também havia raspado nas balas palavras, né, da ideologia dele. Então, é um padrão, né? Eles já estão cogitando que o cara tenha se inspirado naquele cara que matou o CEO da empresa de seguro de saúde. On this dark and tragic. Em que o pronunciamento do governador, né, após o assassinato, ele falou basicamente que o estado dele tem pena de morte. Então já dá para ver que o pessoal tá com sangue no olho aí. Vai ser, nos Estados Unidos eles usam o termo manhunt, que significa caçada ao homem, né? Vai ser um manhunt nesse assassino que cara, é impossível esse cara escapar, impossível. Mas só o fato do cara não ter sido pego até agora e ter conseguido fazer um tiro de 200 metros de distância, esse cara não era um amador. Não era igual o cara que atirou no Trump 3, 4 vezes, errou todos os tiros. Esse cara que conseguiu escapar... Só o fato dele vai dar 24 horas, né? Vai dar 24 horas foragido de um crime desses. O cara é profissional. O cara que fez isso é profissional. Eu acho difícil ele escapar, né? Porque hoje em dia você tem câmera em tudo que é canto, né? Toda a calçada tem câmera. Aqui no Brasil já imagine lá, né? Então, eu acho que esse cara não escapa, mas o cara ter acertado com um único tiro nessa distância, ter chego no lugar e ter saído sem ter sido pego, eu tô curioso para ver quem que é esse cara. Porque esse cara não é um cara qualquer. Occasion, I want to thank our law enforcement officers who are leading this investigation, starting with Chief Long and his response here with the UVU Police Department. Não vou passar o vídeo todo aqui, mas em resumo. Political assassinations recently in Minnesota. O cara que é a pena de morte. O governador já deixou claro. Pennsylvania. And we had an attempted assassination on a presidential candidate and former president of the United States. E o mais hipócrita dessa história toda é que esse cara, a única coisa que ele fazia era querer debater. Eu nunca vi ele sequer falar palavrão. Nem palavrão o cara falava. O cara só tentava focar nas ideias mesmo e no debate. E tem potencial para a morte desse cara, aliado com a morte da ucraniana, desencadear uma mini guerra civil lá nos Estados Unidos. É um povo que é armado, né? O povo que defende esse cara é um povo que a maioria tem arma. Esse cara defende arma. Por ironia do destino, no momento do tiro, ele tinha acabado de finalizar uma pergunta sobre armamento, né? Então, lá nos Estados Unidos, tá muito grave a situação. Eu não duvido, porque assim, nos protestos que teve com a morte do George Floyd, o pessoal quebrou tudo na rua, né? Não sei se vocês lembram, eram passeatas assim que quebravam lojas, saqueavam a porra toda. E a morte desse cara, se o protesto for no mesmo nível que foram os protestos do George Floyd, considerando que os apoiadores desse cara andam armados, tem potencial para escalar para algo muito grave, né? Então,
Resumo, né? Morreu um cara bom, um cara de família, a mídia nojenta tentando desumanizar o cara, e vamos aguardar aí próximos capítulos, torcer para que peguem o assassino desse cara. E é isso, galera. Quem quiser fortalecer aí, sou novo no YouTube, então valeu, obrigado, pessoal.